estamos ao vivo, agora 9 horas e 31 minutos, falamos ao vivo de São Paulo. Você já tem aí imagens da capital paulista. Opa, esse daí acho que é Campo Grande. Vamos lá, chama Vila Mariana. Aí, ó, Vila Mariana, o céu da Vila Mariana aqui em São Paulo. Manhã ensolarada, com previsão de chuva à tarde. Máxima para hoje é de 30 graus e a partir de hoje o estado de São Paulo entra na fase emergencial. Daqui a pouco a Danusa Rego vai dar os detalhes dessa medida para tentar conter a disseminação do coronavírus. E direto de Brasília, nossa equipe traz informações de uma possível troca no Ministério da Saúde e ainda a aprovação da PEC emergencial que abre espaço para a volta do auxílio emergencial. Hoje é dia do consumidor e tem dica para não cair em armadilha na internet e comprar com segurança. No Vaticano, o Papa Francisco deu orientações para esse tempo de quaresma. Aqui em São Paulo, o cardeal Dom Odilo abençoou a cidade com o Santíssimo Sacramento. Tudo isso você acompanha daqui a 2 minutos. Vamos juntos até 10 da manhã. E agora vamos para o intervalo com imagens agora sim de Campo Grande. Tem previsão de chuva à tarde, os termômetros entre 20 e 33 graus. Pois é, a semana começando aí com possibilidade de troca ou rumores de troca no comando do Ministério da Saúde. Tem também um assunto, a PEC emergencial, que deve ser promulgada hoje. Essa decisão abre espaço para a volta do auxílio emergencial. Vamos então a Brasília conversar com o Otávio Martins, que já está ao vivo com a gente, né, Otávio? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Então é exatamente isso. A semana aqui em Brasília começa aí com a possibilidade de troca no Ministério da Saúde. Essa história começou aí na tarde de ontem e o presidente Jair Bolsonaro até recebeu a médica que seria, então, a substituta de Eduardo Pazuello, a doutora Ludmila Ajar. Então, o Planalto confirmou que essa reunião aconteceu, mas logo depois dessa reunião, o Ministério da Saúde soltou uma nota dizendo que o atual ministro Eduardo Pazuello não entregou o cargo, não tem problema de saúde e que vai esperar aí uma conversa com o presidente Bolsonaro e caso ele solicite o cargo, ele entregará o cargo. Então, estamos aguardando aí para ver quais serão os próximos episódios aí dessa possibilidade de troca no Ministério da Saúde. Lembrando que, se for consolidada, será aí então o quarto ministro ou ministra a assumir o Ministério da Saúde em meio à pandemia de coronavírus, do novo coronavírus. Agora falando um pouquinho sobre o Congresso Nacional, a PEC emergencial, que traz aí espaço para a volta do auxílio emergencial, será promulgada hoje em um evento semipresencial aí por conta das medidas de isolamento social. Então, às 10 horas da manhã está marcada a promulgação da PEC e aí vai ficar faltando somente a medida provisória que vai trazer as bases para a volta do auxílio emergencial, como que vai ser pago, em quantas parcelas, qual o valor dessas parcelas. A gente sabe mais ou menos que devem variar aí entre 175 e 375 reais, mas então o presidente Bolsonaro deve aí... Otávio, a gente volta a te chamar, porque aqui em São Paulo, a partir de hoje, entra em vigor a fase chamada emergencial. E a Danusa Rego tem as informações, né, Danusa? Bom dia. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, pela nova regra ficam suspensos alguns setores que na fase vermelha tinham autorização para funcionar, como as atividades religiosas comunitárias, também eventos esportivos e lojas de material para construção. Foi determinado ainda o teletrabalho para as atividades consideradas não essenciais. Lembrando que o toque de recolher é das 8 às 5 da manhã em todo o estado. Como vocês podem observar, eu estou aqui na rua 25 de março, no centro da cidade de São Paulo. O movimento é tranquilo, né? Para aquilo que nós estamos acostumados, é até inimaginável essa cena da 25, praticamente vazia, com quase todas as lojas fechadas. Inclusive no percurso que fizemos para chegar até aqui, passamos, por exemplo, pelo Brás, a grande maioria das lojas fechadas, viu, Rodrigo? Apenas algumas exceções, algumas lojas meio abertas, entreabertas,
desobedecendo aí as regras que foram impostas. O governo estima que com todas essas mudanças serão evitadas a circulação de mais de 4 milhões de pessoas. Bom, no que diz respeito às escolas, o governo antecipou o recesso da rede estadual e manterá as unidades abertas somente para distribuição de merendas e também de chips para celulares. Cabe, no entanto, às prefeituras definirem como fica a questão das aulas presenciais nos seus respectivos municípios, seja na rede pública, seja na rede privada. As regras mais rígidas, Rodrigo, da fase emergencial que entram em vigor hoje, como você falou, devem permanecer até 30 de março. Eu volto com você para os nossos estúdios. Obrigado, Danusa, pelas informações, pelas imagens aí do Gleison, também mostrando, né, uma 25 de março de, como você falou, impensável, né, vazia. E a gente torce para que essas medidas realmente ajudem no combate ao coronavírus. E a vacinação contra a Covid-19 continua sendo assunto no noticiário internacional. É hora de vacinar os doentes crônicos mais vulneráveis. Este é o destaque do El País. Pacientes com quimioterapia, transplante, diálise ou síndrome de Down com mais de 40 anos são os grupos prioritários devido ao alto risco de mortalidade por coronavírus. O The Guardian destaca: a AstraZeneca diz não ter encontrado nenhuma evidência de risco de coágulo sanguíneo. O diretor do grupo de vacinas de Oxford disse que não havia ligação entre o medicamento desenvolvido pela farmacêutica e a coagulação do sangue, depois que vários países suspenderam o uso do imunizante. O Jerusalem Post destaca: Israel aceita voos de todos os destinos. A partir de terça-feira serão permitidos voos para Israel de todos os destinos do mundo. O governo tomou a decisão durante uma reunião na madrugada de ontem. A mudança deve facilitar o retorno de israelenses do exterior que desejam votar nas próximas eleições de 23 de março. Os Estados Unidos aprovaram o terceiro pacote de auxílio emergencial contra a crise causada pela pandemia. O país avança na distribuição de vacinas contra a Covid-19. Segundo o CDC, Centro de Controle de Doenças, mais de 107 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui nos Estados Unidos. A contagem envolve as vacinas dos laboratórios da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Na semana passada, o presidente americano Joe Biden disse em um discurso que espera que até 1º de maio todos os adultos possam receber a primeira dose da vacina. Ele afirmou isso logo após assinar um pacote de 1,9 trilhão de dólares em ajuda e auxílio contra a pandemia. Até agora já foram gastos no país cerca de 5 trilhões de dólares em ajuda econômica, o que equivale a 25% do PIB americano. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Claudete. Em Portugal, a semana começa com o retorno das missas presenciais. Uma boa notícia após quase 2 meses sem a participação do público, né, Graciele Reis? Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Então, a segunda-feira começou com essa boa notícia, já que as missas com a presença de fiéis foram retomadas hoje, de acordo com um anúncio feito pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa na última quinta-feira. Desde os dias 23 de janeiro, os fiéis não estavam podendo participar presencialmente das missas, apenas pelos meios de comunicação, à semelhança do que ocorreu no ano passado como forma de evitar o contágio por Covid-19. Outra boa notícia é que, diferente do ano passado, os católicos também poderão participar presencialmente das celebrações de Semana Santa. Contudo, não poderão sair às ruas, procissões e outras expressões de piedade popular. Hoje também entra em vigor a flexibilização do desconfinamento no país depois de 2 meses de lockdown. Contudo, será um desconfinamento gradual, seguindo todo um calendário proposto pelo governo. Nesta segunda, por exemplo, voltam às salas de aulas as crianças das creches, pré-escola e também do primeiro ciclo. E para hoje também está previsto um terceiro voo comercial extraordinário que vai repatriar brasileiros que estavam retidos em Portugal devido ao estado de emergência. Então, que sejam medidas que possam realmente favorecer e a gente continuar
nesse combate à Covid-19. É com você, Rodrigo. Isso aí, obrigado pelas informações ao vivo de Portugal, Graciele Reis. A seguir, no Dia do Consumidor, dica para escapar de armadilhas na internet e comprar seguro, né? Vamos para o intervalo com imagens da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Pode ter pancadas de chuva à tarde. Os termômetros chegam a 32 graus na capital fluminense. Bom, hoje é o Dia do Consumidor, dia em que se promete muitos descontos e promoções, mas tem que tomar cuidado para não entrar em armadilhas. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Renata Abalém, ela que é, deixa eu ver aqui as informações, advogada presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Goiás. É isso, né, doutora? Seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias. Obrigado por essa participação. Eu já aproveito, doutora, perguntando, aquele velho ditado, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia. Então, quais os cuidados aí que o pessoal deve saber, principalmente, vamos lá, né? Os direitos e deveres de todos. Obrigada, Rodrigo. Bom dia para quem está nos vendo, nos assistindo agora. E parabéns para todos nós, porque hoje é o nosso dia internacional nosso. Nós temos aí uma legislação que nos protege, mas fornecedores que ainda não aprenderam que a galinha dos ovos de ouro é o consumidor. Então, nesse tempo de isolamento em que nós estamos visitando muito pouco lojas físicas, né? A maioria das lojas, eu estou em Goiás hoje, está tudo fechado. Então, nesse tempo, é importante que nós tenhamos um cuidado redobrado com as compras que nós fazemos via online. E a primeira dica que eu falo é: conheça de quem você está comprando. É importante que a loja que esteja oferecendo para você tenha um endereço fixo, que ela, quando você for fazer o pagamento, que ela te dê opções de pagamento, principalmente opções seguras. Quando você estiver no site dessa empresa, que você note lá um cadeadinho que é seguro, que fala que o site é seguro, mas os golpes estão aí, viu, Rodrigo? E outra coisa, enganando até quem sabe muito e quem observa muito. Eu tenho notícias de colegas advogados aí que caíram em armadilhas pela internet, porque não desconfiaram, porque acreditaram, porque o site estava muito igual. Infelizmente, os bandidos não pararam, né? Os bandidos estão aí trabalhando nesse isolamento. Certo. Doutora, falou aí sobre a compra na internet, né? Então, quais os principais pontos, né, que o pessoal tem que prestar atenção? Olha só, você tem que conhecer de quem você está comprando. A primeira coisa, você vai dar uma olhada se existe reclamação nos Procons, se existe reclamação no Reclame Aqui, dá uma olhada, coloque o nome entra no Google, isso é muito simples, entra no Google e põe o nome da empresa que você está comprando e põe golpe, para ver se aparece alguma coisa relacionada com aquilo. Depois, a forma de pagamento, ela tem que, a empresa de quem você está comprando tem que te fornecer um pagamento seguro, né? Tem que ser uma loja estabelecida, de preferência que tenha um endereço fixo, isso é muito importante. Eu tenho um amigo advogado, esses dias ele comentando, ele comprou pelo Instagram, numa loja, um celular, quer dizer, que é um bem que não é barato, e ele não recebeu nem o tijolo, porque às vezes em algum golpe o consumidor compra e recebe um tijolo, recebe areia na caixa. Não, esse colega não recebeu nem isso. Então, por quê? Porque não ficou atento à loja que ele estava comprando. Viu ali no Instagram, o Instagram hoje é um dos melhores pontos de venda que nós temos, né? Pela internet, então viu ali a loja, achou a loja bonita, achou as fotos bonitas, achou a conversa legal e fez o pagamento. E não deve ser assim. Você deve buscar se informar de quem é que você está comprando. E as informações estão por aí, viu, Rodrigo? Não é porque a gente não procura mesmo, mas as informações estão aí na rede, se a gente procurar, a gente encontra. Perfeito, doutora, muito obrigado pela sua participação. E a gente segue agora falando da previsão do tempo. A última semana do verão 2021 começou com pouca chuva na região sudeste. Por outro lado, chove mais lá na região sul.
Vamos ver então a previsão do tempo para hoje. Tempo firme e seco no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nas outras áreas ocorrem pancadas de chuva isoladas. No sudeste, o ar seco predomina no norte de Minas Gerais. No Espírito Santo, chove rápido. Nas outras áreas da região, o sol aparece, mas tem chuvas isoladas com raios. Tempo seco no leste de Goiás e no Distrito Federal. No restante do centro-oeste, pancadas isoladas. Na região norte, chove no Acre, norte de Roraima, sudoeste do Pará e grande parte do Amazonas. E tem pancadas de chuva nas demais áreas da região. No nordeste, tempo seco e firme em grande parte da Bahia, interior de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Chove rápido no litoral da região. Nas outras áreas, tem chuvas isoladas. A seguir, as atividades do Papa Francisco e orientações para viver bem a Quaresma. A gente segue para o intervalo com imagens da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Por lá, dia de sol pode ter chuva rápida entre a tarde e a noite. Os termômetros chegam a 30 graus. No Vaticano, o Papa Francisco pediu paz na região da Síria, que completa 10 anos de guerra. O apelo foi durante a oração do Ângelus. Francisco também deu orientações para esse tempo da Quaresma na igreja. Bom dia a todos. Antes de falar do Papa, eu quero só destacar que ontem muitos peregrinos vieram participar do Ângelus aqui na Praça de São Pedro, já que a partir de hoje a região Lácio passa a ser região vermelha, ou seja, só se pode sair por motivos de trabalho e de urgência. E por isso a oração do Ângelus vai voltar a ser feita de dentro da Biblioteca do Palácio Apostólico, sem a presença dos fiéis por aqui. Mas vamos lá, o Papa Francisco recordou ontem os 10 anos da guerra na Síria, um conflito que ele afirmou ter causado uma das maiores catástrofes humanitárias de nosso tempo. Falou de um número não especificado de mortes, milhões de refugiados, de desaparecidos, destruição, violência de todo tipo, inclusive a crianças, mulheres e idosos. O Papa renovou o apelo às partes envolvidas no conflito de darem passos para a promoção de uma paz e uma estabilidade e convidou todos a rezarem por este país e por este povo martirizado pela guerra. Já no apelo, o Papa também recordou que nesta sexta-feira, dia de São José, a igreja vai dar início ao ano da família Amoris Laetitia e convidou todos a viverem bem este tempo especial. Já na meditação, o Papa falou sobre o Domingo da Alegria, ou seja, no meio da Quaresma, a igreja nos convida a nos alegrarmos com a certeza de que Deus nos ama a tal ponto de nos dar o seu Filho para que sejamos salvos. E afirmou que o objetivo de Deus é a vida eterna dos homens. O Papa também falou da liberdade que nos foi dada de acolhermos a luz ou permanecermos nas trevas. E afirmou que precisamos nos aproximar sempre de Cristo, que é a luz, para sermos capazes de fazer boas obras e para descobrirmos a verdadeira alegria. Rodrigo, uma última notícia. Também ontem o Papa celebrou a missa na ocasião dos 500 anos da chegada do cristianismo nas Filipinas. Ele se reuniu com a comunidade filipina que vive aqui em Roma, que por sinal é uma grande comunidade. O Papa agradeceu pelo fervor missionário que eles têm, pediu também que a alegria que eles levam, que eles têm em si, que eles possam levar também a todo mundo. O Ângelus e a homilia desta missa estão disponíveis no nosso site, noticias.cançãonova.com. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia. E hoje o Vaticano publicou um documento que responde dúvidas a respeito de bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo. Diante da questão se a Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo, o texto da Congregação para a Doutrina da Fé responde que não. Considera que não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis, que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si à transmissão da vida. O documento completo pode ser lido no noticias.cançãonova.com. Direto da Terra Santa, a Danúbia Gleiser tem informações sobre uma coleta anual que acontece no mundo todo para ajudar cristãos do Oriente Médio.
Devido à pandemia do coronavírus no ano passado, a coleta Pró Terra Santa, recolhidas em todo o mundo, foi realizada em setembro. Em 2021, ela ocorrerá, como em outros anos, na Sexta-feira Santa. Em uma entrevista, o Frei Jean de Jolone, da Ordem dos Frades Menores, convida e fala da importância das doações. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aqui diante do Santo Sepulcro, do lugar onde Jesus venceu a morte com a vida. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para participarem da coleta da Sexta-feira Santa. Há 800 anos, os frades franciscanos cuidam dos lugares santos, do Santo Sepulcro, do Santo Calvário, do Cenáculo, de Belém, de Nazaré e de muitos outros lugares, garantindo a presença cristã aqui na terra onde viveu Jesus. A ajuda financeira faz com que a presença cristã possa permanecer e continuar aqui na Terra Santa, pois além de cuidar dos lugares santos, os frades franciscanos também mantêm muitas obras de caridade, como escolas, lar para crianças, lar para idosos e a acolhida de peregrinos do mundo inteiro. Eu vos convido também, como igreja, como irmãos em Cristo, a olharem para a igreja que está aqui em Jerusalém e neste dia, na Sexta-feira Santa, onde as coletas de todas as nossas igrejas são enviadas aqui para a Terra Santa, através dos franciscanos, vos convido a participar desta coleta e a ajudar os nossos irmãos cristãos que vivem aqui na Terra Santa. E, de fato, é uma importante ajuda. De Jerusalém, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E aqui no Brasil, no domingo, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, deu uma bênção especial para a capital paulista. Ao final da missa na Catedral da Sé, Dom Odilo foi à porta principal da catedral com o Santíssimo Sacramento e, diante do marco zero da cidade, invocou a proteção de Deus sobre toda a população de São Paulo que enfrenta a fase mais crítica da pandemia de Covid-19. Na última sexta-feira, o cardeal emitiu novas decisões sobre o funcionamento das igrejas e a realização de missas, outras celebrações e manifestações religiosas na arquidiocese. As medidas somam-se aos esforços para conter a disseminação do novo coronavírus. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se despede agora com imagens lá do centro de São Paulo. E à noite você acompanha aqui do estúdio da TV Canção Nova a missa às 7h30 da noite. Já que as missas presenciais não estão podendo acontecer, você acompanha pela TV, reza com sua família nesse mês especial de São José. Acompanhe 7h30 da noite.